Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Estamos aí mais uma semana para falar um pouquinho sobre o mercado de pecuária, o mercado de grãos, o que a gente tem visto, né? Eu acho que os grandes pontos aí dessa semana e do mês de maneira geral. E a gente ficou um tempinho sem citar deles, assim, falar um pouquinho sobre reposição. E um ponto interessante aqui me pegou aqui, acho que já vou começar falando de reposição, principalmente de bezerro, tá? A gente tem visto alta no preço do bezerro, de maneira geral, alta no preço do boi magro. Aí já começa a surgir imagens de negócios de leilão em que a gente vê um bezerro sendo negociado por R$ 3.000. Aí todo mundo se questiona se isso é fato, se é verídico, se não é, enfim. O ponto que mais me chamou a atenção, até pela validade estrutural desse dado, é o seguinte: se a gente for avaliar o preço do bezerro no CPEA, ele está batendo ali 2.000 quase R$ 2.200, né? Uma alta de 4, 5% em relação a setembro, que é uma alta tímida, olhando, obviamente, em reais por cabeça, na comparação com o boi gordo, né? O boi gordo, a gente está falando de uma alta aí para o mês de outubro que já encosta no 17%, né? Chegando nos R$ 300. Mas um fato mais interessante do que essa alta do bezerro é o que está acontecendo com o peso médio dos bezerros que estão sendo negociados agora em outubro 24, segundo o indicador de CPEA. Eu falo isso pelo seguinte: o peso médio dos bezerros em outubro de 2024, está na parcial agora, né, faltando um pouco mais de 3 dias para o final, está na parcial de 187,95 quilos por cabeça. Ou seja, os bezerros que estão sendo negociados via indicador informado CPEA estão com peso médio de 187,95, que é o menor nível desde março de 2020. A gente veio, né, desde 2019 e 2020 evoluindo o peso médio dos nossos animais. Atingimos lá em 2022 o maior peso médio de negociação dos bezerros, de 213 quilos por cabeça. E desde então, a gente veio no processo de recuo normal, mas o que me chama a atenção é que esse é o menor peso médio desde lá de março 20, e provavelmente isso está alinhado e até tem uma intercorrência aí que a gente pontua, que esse é o menor peso e que está atrelado, na verdade, às queimadas e à seca muito extrema, e essa necessidade de vender esse animal está fazendo com que ele seja vendido às vezes mais jovem e mais leve. E ainda assim, né, quando a gente olha para esse peso médio e faz a divisão, né, o preço médio, o preço em reais por cabeça dividido pelo peso médio dos animais, a gente chega num peso, ou no preço em reais por quilo de 11,60, que é o maior preço do bezerro desde abril 23. Se a gente for avaliar a média diária, que até ontem o preço do bezerro no CPEA bateu 2.300, a gente já está falando de um preço do bezerro de 12,50 lá no MS, considerando em grande parte que os pecuaristas que estão comprando esses animais estão aceitando pagar mais caro num bezerro que, obviamente, é mais leve, num bezerro que está vindo com um peso cada vez mais leve. E esse preço em reais por quilo, diferentemente do preço em reais por cabeça, esse é o maior preço em reais por quilo desde dezembro de 2022. Então, me chama a atenção que o preço em reais por cabeça avança, mas avança num ritmo lento, e em grande parte pode ser explicado por esse peso mais leve dos animais. É um peso que é 7, 8% menor do que era no mês de setembro, e, consequentemente, quando a gente vai avaliar o preço em reais por quilo, né, a gente vê que ele está avançando 12, 13%, que é um nível mais comparável, digamos assim, ao que acontece no boi gordo. Ainda assim, o ágio do bezerro sobre o boi gordo, considerando esses reais por quilo, ele está no nível que é relativamente baixo. A gente está falando de 17% de ágio, considerando esses indicadores. Óbvio que cada estado vai ter a sua realidade, cada região vai ter a sua diferença, o seu ágio, mas chama a atenção esse comportamento, principalmente na média mensal, em que a gente olha para os indicadores e vê um peso, e aí os animais bezerros sendo negociados no menor peso aí desde março 20, provavelmente grande consequência da seca muito intensa, das queimadas muito intensas, e essa necessidade de venda maior, fazendo com que os bezerros sejam comercializados até mais jovens ou mais leves do que necessariamente precisariam. E acho que isso é um grande ponto aí para a gente ficar atento do que pode acontecer até nos próximos meses e consequências desse peso muito leve para 2025, para esses animais que chegam como bezerros agora, são comercializados como bezerros agora, e provavelmente vão entrar no mercado para comercialização como boi gordo em 25, 26. Acho que é um ponto para a gente ficar atento, principalmente no peso médio das carcaças que vão ser abatidas nesses próximos anos. E falando em bezerro, acho que a gente já pode pular aqui para boi gordo,
falar um pouquinho sobre o que a gente tem visto, e aí eu vou chamar a Laurinha para falar um pouquinho sobre o mercado boi gordo, mercado futuro, que acho que invariavelmente não para de subir, e a Laurinha vai trazer um pouco para a gente o que ela tem visto. Laura, a bola tá contigo. Obrigada, Iago. Cumprimentar todos que estão mais uma semana aí acompanhando a gente para tentar entender um pouquinho o que está acontecendo com esse mercado, né? E a gente tem algumas semanas já, né? Acho que praticamente 4 meses consecutivos aí, vindo dando notícias positivas para vocês, e essa semana não é diferente. Boi passando por mais uma semana de alta, na última semana, inclusive, nós observamos uma valorização de mais de 3%. Então, realmente, preço se firmando cada vez mais, né, ultrapassando, já ultrapassamos, na verdade, os 300. O CPEA vem cada vez mais próximo de 315. O contrato, inclusive, de outubro, né, que é do mês atual vigente, que se encerra, inclusive, nessa semana, está bem em linha com isso, ali perto dos 315 reais por arroba também, e os demais contratos apresentando uma continuidade desse otimismo. Acho importante a gente comentar isso, né? Porque há pouco tempo atrás não era isso que a gente estava observando. A gente estava observando uma curva meio que invertida, né? Nesse ponto. Os contratos futuros não estavam tão otimistas quanto o contrato do mês vigente. E agora a gente está observando o mercado otimista, sim, para os meses à frente. Então, nesse exato momento, né, a gente está aqui gravando na terça, dia 29, às 10h25, a gente está falando de um contrato para novembro a 221, para dezembro a 218, basicamente, para janeiro 313. Então, são preços que estão acima, né, pelo menos para esse ano, do que a gente está observando atualmente. E eu acredito que isso é muito pautado nesse mercado interno, que continua bastante aquecido, né? A gente passou aí por uma semana, na semana anterior, de final de mês. Geralmente, final de mês, o que a gente observa é um mercado doméstico mais calmo, com uma dificuldade maior de escoamento, por perda mesmo de poder de compra da população, é comum isso ocorrer. Mas na semana passada, mesmo em contexto de segunda quinzena, não foi isso que aconteceu. Então, nós observamos a carcaça casada, né, que é aquela meia banda do boi, apresentar um avanço aí de mais de 1,7%, algo que geralmente não ocorre final de mês. Até tiveram algumas especulações, né, em relação a que estaria acontecendo uma dificuldade de escoamento na indústria. A gente até mandou um alerta aqui para os nossos clientes, mas ao que nos parece, no final da semana, isso já se ajustou e essa dificuldade, esse desafio aí de escoamento foi superado e a semana começou, essa semana atual começou positiva. Então, aqueles dois pontos que a gente sempre vinha discutindo, né, que poderia ser um ponto de desafio aí para o boi continuar avançando, que seria justamente essa carne cara chegando para o consumidor final, e está chegando de fato, né? Você até gravou um vídeo, né, Iago, na semana passada falando do IPCA 15, que foi divulgado, e apresentou realmente um avanço aí nas carnes, né, de mais de 4%, e alguns cortes de bovinos chegando até 5%, né, de alta somente nesse mês agora de outubro, na prévia do IPCA, que é esse indicador para nós de inflação. Então, realmente, essa carne mais cara está chegando no consumidor final, mas aparentemente o brasileiro está conseguindo absorver. Está absorvendo por quê? Porque a gente está disponibilizando mais carne para o mercado doméstico, porque as exportações estão indo muito bem. Né? A gente está com previsão aí de exportações desempenharem muitíssimo bem para esse mês de outubro, quem sabe até um recorde aí sendo batido, né? O que a gente está acreditando, pelo menos por enquanto. E isso faz com que nós tenhamos menos carne para o mercado doméstico, né? Infelizmente, a gente não consegue ter dados de oferta diretamente, então de abates ao longo do mês, a gente só tem esses dados apurados quando o mês vira, né? Mas, ao que tudo indica, a gente está abatendo menos animais nesse momento agora, em outubro, do que até o que nós tínhamos, do que nós abatemos, né, durante o mês de setembro. Então, a tempestade, né, o conjunto de fatores perfeitos aí para que nós tenhamos de fato uma proteína bovina menos disponível para o mercado doméstico e, consequentemente, o que tem disponível, o consumidor está aceitando pagar um pouquinho mais. Então, o cenário realmente, continuidade desse cenário firme, positivo. A nossa expectativa é de que, né, aquela questão dessa carne cara, que até então não tem sido um problema para o brasileiro, eu acredito que a chegada aí dessa temporada de final de ano, né, vai conseguir
melhorar, inclusive, o escoamento, mesmo com essa carne mais cara, eu acredito que nós não vamos ter tantos problemas com isso, justamente por essa reta final de ano que a gente tem agora, em que se tem naturalmente um estímulo ao consumo de carne bovina. Então, eu acredito que esse problema vai ser atenuado ainda mais, né, do que se fosse em outro momento do ano que nós estivéssemos passando. Mas eu acho que, de uma forma geral, é isso. O mercado continua bem firme, tanto físico quanto futuro, e continuamos aí com esse movimento, né? Bom, até ia comentar, Laurinha, esse preço que está na tela agora para novembro de 2024, 320,70, ele é R$ 100, né? Na verdade, 99,29 acima do que fechou a média de setembro 23, que foi o 221, né? Então, se você voltar 14 meses atrás, você teria um preço R$ 100 a menos do que é o atual. E um desempenho, né, que a gente vai falar em porcentagem, basicamente, em 14, 15 meses, você tem uma alta de 45% do boi gordo. Lembrando que em junho de 2024 o preço bateu 223, mas é uma alta de 45% desde setembro 23, e eu falo isso, né, esse comparativo com a mínima que foi lá em setembro 23, por quê? Da última vez que a gente bateu uma mínima foi lá em julho de 2017, e demorou, basicamente, para bater essa alta de 40%, 35%. A gente teve uma demora de mais ou menos, deixa eu pegar aqui, 29 meses. Então, a gente encurtou quase pela metade esse processo entre a mínima e até chegar a essa possível máxima da primeira perna, tá? Então, chama a atenção essa velocidade com que tem ocorrido e o nível de intensidade. Nem, acho que aí agora a gente pode falar assim, nem mais dos otimistas, quando há 2 meses atrás, lá em agosto, né, final de agosto, nem o mais dos otimistas esperava o boi de 320 um boi de 320 ao final de novembro 24. Então chama muita atenção esse nível de comportamento. E até para explicar um pouquinho dessa questão de repasse de margem, eu vou falar, acho que a Isa pode trazer para a gente assim, o que a gente até soltou no fato pecuário dessa semana, né, Isa? Sobre a questão de variação de preço. Acho que só um ponto até para a gente comentar antes de entrar nessa seara, que é em relação a esse movimento, né, tão curto e tão intenso acontecer em um momento em que a gente ainda está abatendo um volume muito grande de animais, né? A gente está nessa curva de diminuição sazonal de abate, mas quando a gente olha para os números, nós estamos batendo recorde de abates para aquele mês em diversos meses. Isso aconteceu em julho, isso aconteceu em setembro, agosto bateu recorde também, não estou lembrando agora. Para o mês Você de lembra? agosto, sim. Para o mês de agosto, sim. Então, é impressionante assim, um movimento dessa magnitude num período de tempo tão curto, e num momento que a gente ainda está em fase de baixa de ciclo. Né? Então, acho que Exatamente. só adicionar mais esse comentário. Isa, Sim. manda bala aí. Então, realmente essas altas estão sendo bem expressivas nos últimos 2 meses, assim, a gente viu uma valorização de quase R$ 80 por arroba, né? E é algo que não se via há muito tempo. E aquela coisa que a gente ainda fala, até onde o consumidor vai conseguir absorver essa alta, né? Tá começando a ser repassada agora. No começo do ano não estava sendo, na fase de baixa, isso não foi tão repassado, e agora, a partir de julho, ali, julho e agosto nem foi tão sentido, mas agora setembro, outubro vão começar a sentir mais esse repasse final, e a margem ficando um pouco mais curta. Então, isso que a gente vai precisar prestar um pouco mais de atenção, sabe? Tipo, ficar atento ao indicador da margem dessa indústria, que pela primeira vez, que a gente viu agora desde julho de 2023, a gente está vendo ela ficar meio por cento abaixo do preço pago no boi gordo. Então, é um ponto de atenção. Tem o final do ano mesmo, igual a Laura falou, que vai ajudar no escoamento dessa carne, as exportações em boa atuada, mas eu acredito que se começar esse repasse, essa margem cortar, o consumidor final vai sim começar a sentir isso. Show. E acho que até para pontuar, né, a gente vem nesse processo de o varejo reduzindo margem desde setembro, e aí agora ele começa a ter essa necessidade de repasse, né, de aumentar o preço para continuar dando lucratividade. A gente tem que entender que todos os elos da cadeia pecuária precisam operar com lucratividade para que a gente tenha uma perpetuação da atividade. Então, quando o preço do boi gordo sobe, ainda que a margem do varejo tenha ficado por muito tempo sem ser repassada, né? Desde lá de abril 23, a margem do varejo tem se mantido muito boa.
o ponto que me chama a atenção é que agora precisou fazer esse repasse e, invariavelmente, isso vai chegar no bolso do consumidor, seja por aumento de preço só do boi gordo, ou seja por uma troca ali para outras proteínas, mas isso está chegando no bolso do consumidor e é ele que vai dar a resposta para a gente a partir de agora. Isso às vezes demora um pouco mais de tempo, a gente ouviu reclamações de qualidade da carne que estava chegando lá os atacadistas barra varejistas. Mas a gente vai ter que começar a ficar atento. É justamente esse ponto, né? Como é que o mercado vai reagir ao aumento de preço? A gente já está projetando uma alta para o mês de outubro, e como pontuamos, né? O novembro e dezembro são meses que a gente tem uma demanda mais forte. Então, é difícil cravar que vai cair agora o preço, mas acho que é importante no final do dia, que eu acredito, é que a gente vai lidar agora com preços cada vez maiores da carne bovina e um ponto muito interessante, como a Laura pontuou, a gente ainda está lidando com abates recordes sucessivos desde janeiro desse ano. É sempre um ano, é sempre um mês recorde desde lá de janeiro, fevereiro desse ano. E por isso, por conta disso, a gente ainda crava que estamos dentro de um ano em que ocorre abate, descarte de fêmeas. A chave que vira na minha cabeça é que se a gente ainda está batendo recorde e ainda assim performou num preço que valorizou R$ 100 no intervalo de 5 meses, o que pode acontecer quando, de fato, a gente tiver um abate que sai de uma média de 3,2 milhões de cabeças para 2,9, 2,8. Então, você tira aí cerca de 500 mil cabeças da linha de abate, que é o que às vezes normalmente tende a ocorrer nessas viradas de ciclo, o que deve acontecer com o boi gordo. E aí talvez venha a perna de alta, a segunda perna de alta do ciclo pecuário, em que a gente fala que aí sim a gente vai buscar a máxima. E aí é tentar entender o que pode acontecer. Mas é um mercado que caminha de maneira muito positiva, mesmo diante de um ano em que a gente vai abater o maior volume da história, sem sombra de dúvida, assim, rompendo todos os outros recordes. Bem, acho que aí já pontuei demais sobre a parte de boi. A gente pode falar um pouquinho sobre grãos agora. O Rodrigo vai trazer para a gente as novidades do mercado de grãos. Rodrigão, vai lá. Vamos lá, Iago. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham aqui. Mercado de grãos bastante volátil, como de costume. Olhando aqui para o Brasil, o fator que segue em atenção são as previsões climáticas, né? O acumulado dos últimos dias e semanas e o avanço do plantio de soja, que vem sendo muito comentado. Dado relevante que saiu na última sexta-feira por parte do IMEA, plantio de soja no estado do Mato Grosso avançou expressivos 30,65 pontos percentuais, né, atingiu aproximadamente 56% da área no estado e diminuiu esse atraso frente ao ano anterior, né? Muito vem sendo comentado sobre o risco da janela de semeadura do milho segunda safra e veio esse dado relevante, né, em linha com as condições mais favoráveis de clima que já vinham sendo colocadas, né, as previsões para essa segunda quinzena de outubro se confirmaram, os trabalhos de campo avançaram e nesse sentido também a Coname do dia de ontem trouxe os seus dados de progresso de safra. A nível Brasil, nós também tivemos aí cerca de 37% da área semeada. Para o estado do Mato Grosso, 55,2% da área semeada. E também houve essa diminuição frente ao avanço, né, da semeadura no ano anterior. Agora, esses 37% da área semeada de soja, ela está só 3 pontos percentuais abaixo do mesmo período do ano anterior, diminuindo aí esse risco para, como eu disse, para a janela do milho segunda safra. Se a gente observa aqui os mapas, tanto o modelo americano, GFS, quanto o modelo europeu, eles indicam ainda condições positivas, né, em termos de precipitação. A gente observa aí bons volumes para algumas regiões, tirando a parte oeste de Mato Grosso, mas boas precipitações para boa parte do estado do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, estado de São Paulo. Então, é acompanhar se de fato vai se confirmar essas previsões climáticas para a continuidade do plantio da soja.
Outra fator que trouxe bastante volatilidade, vem trazendo, na verdade, bastante volatilidade para o mercado, são as tensões no Oriente Médio, né? Contra-ataque aí de Israel contra o Irã, né? Era esperado possivelmente algum ataque em infraestrutura de energia, que não ocorreu, né? Israel atacou alvos militares e no dia de ontem a gente observou aí uma queda bem expressiva para o petróleo, né? Petróleo WTI chegou a cair mais de 6% e isso reflete, impacta todo o mercado de óleos vegetais. Derivados da soja recuaram bastante no dia de ontem, né? Óleo de soja, farelo recuou e isso refletiu sobre os preços da oleaginosa em Chicago. Já pegando carona nesse sentido, colheita avançando nos Estados Unidos, né, na reta final, também impacta essa precificação da oleaginosa por lá. Colheita de soja nos Estados Unidos atingiu 89% da área, né, o reporte do USDA no dia de ontem, isso está acima das referências de anos anteriores, 89%, né, o ano anterior 82% e a média está em 78%. Então, como a gente vem colocando aqui nas nossas reuniões semanais, um rápido avanço da colheita, lembrando que é uma safra recorde de soja nos Estados Unidos, acima de 124 milhões de toneladas, que tende a adicionar uma pressão de baixa aí, para os preços em Chicago. Para o milho, a colheita também avançou de maneira significativa, atingiu 81% da área nos Estados Unidos, acima de 2023, para o mesmo período, que foi de 68%, e também acima da média entre 19 e 23, que foi de 64%. Esse cenário também tende a impactar diretamente os preços do cereal por lá. Só que na última semana, se a gente observa do dia 18 ao 25 de outubro, a gente teve uma pequena recuperação nos preços em Chicago, tanto de soja quanto de milho, né? Milho até registrou altas superiores a 2%, se a gente pega esse fechamento semanal, né, da última sexta-feira. E para a soja a gente observou uma valorização um pouco menor, aí, cerca de 1%, acompanhando esse cenário dos derivados da oleaginosa, né? Muito se tem falado sobre as eleições norte-americanas, né? Que vão acontecer agora, a definição no início de novembro, também tende a impactar a precificação por lá. O cenário para a soja, né, ainda segue de baixa, a grosso modo, né? Um cenário base baixista. Como eu pontuei, safra recorde de soja nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem aí tanto o USDA quanto o Conab também colocando uma safra recorde em 2024-25. Conab coloca 166 milhões de toneladas e o USDA 169 milhões de toneladas. Então a gente tende a ter um cenário complexo aí, desafiador para o curto e médio prazo no caso da oleaginosa. Aqui em termos de posição dos fundos, né? Também a gente traz toda semana. No caso do milho, uma pequena correção, né? Se a gente observar o posicionamento dos fundos em derivativos de milho, né? Somando futuros e opções, o saldo vendido agora é de menos 71, 499 contratos. Até o dia 22 de outubro, essa posição é um dado atrasado. Para a soja, é um saldo vendido de menos 59.574 contratos, né? Os fundos elevaram um pouco esse saldo vendido, observando futuros e opções, de acordo com o último reporte do CFTC. A nível internacional, acho que esses eram os principais direcionadores. Só atualizar aqui os preços, né? Soja, março 25, Chicago, agora na tela, cravado nos $10 o bushel. Graficamente segue em tendência de baixa em diferentes prazos operacionais, no curto, médio prazo. Próximo a uma região bastante importante de suporte, né? Que são as mínimas do ano para o contrato. Né? Ali, meados de agosto, esse contrato, março 25, ele atingiu $9,89 o bushel. Na semana anterior, ele flertou ali com uns 9,94, então é uma faixa de suporte bastante relevante que a gente observa. Milho, dezembro, que representa a entrada dessa safra norte-americana, a $4,13 o bushel. Aqui, graficamente, a gente vê um cenário mais lateral,
para os futuros de milho na CBOT. Agora, trazendo para o Brasil, milho B3 segue bem firme, em linha com o mercado doméstico, que eu já vou comentar. Na tela agora o novembro, a R$ 72,36 a saca, segue em tendência de alta, né? Indo em direção aos maiores patamares do ano, né? Ele não renovou. Em janeiro desse ano, a gente teve um nível um pouco mais elevado aí para o cereal na B3, para esse contrato, mas segue bem firme, em tendência clara de alta. O mercado doméstico dando bastante sustentação. Aqui sim, se a gente pega não só referência CPEA Campinas, para outras regiões, vem renovando os maiores patamares do ano. Especificamente aqui do milho CPEA Campinas, no dia de ontem veio a R$ 72,17. É o maior patamar do ano, né? Um avanço frente à segunda-feira anterior, que foi de R$ 69,76, refletindo aí fatores de demanda interna, né? Indústria de ração animal, valorização, essa forte valorização da arroba do boi gordo que a gente também vem pontuando, né? Relação de troca muito favorável ao pecuarista. Apesar, isso eu acho que mostra muito a força do mercado do boi gordo, né? Que apesar do milho estar renovando os maiores patamares do ano, a relação de troca ainda está muito favorável ao pecuarista. E para a soja, mercado físico Paranaguá, preço ainda fortalecido, né? O que a gente vê já historicamente para esse período do ano, né? Segundo semestre, a gente tende a ter preços mais fortalecidos. Base Paranaguá veio a R$ 143,09, uma valorização frente à segunda-feira anterior. E aqui, né, como eu pontuei de Chicago, um pouco mais direcionado para baixo, mas aqui outros fatores pesam na conta, né, como o dólar, que ainda segue acima da referência dos 5,7, tanto o dólar futuro, né, quanto o spot, então bem firme. Prêmio de exportação, apesar de um recuo que a gente observou aqui no dia de ontem, ele veio assim fortalecido nas últimas semanas e ele tende a ser um amortecedor, é um calibrador frente aos preços em Chicago. Então ele entra nessa formação do preço da soja, né, e resulta nesse preço final aqui nos portos e no interior do Brasil. E esses eram os principais fatores aqui no mercado de grãos. E é isso. Não sei se tem algum comentário adicional aí do Iago em relação à relação de troca. Abri a tela agora, o boi gordo futuro. A Laura mais cedo atualizou aí os preços, mas seguem renovando as máximas, né? O novembro renovando aqui o maior patamar da série X22, né? O BGI X20, perdão, X24, BGI X24 a R$ 322,50 a arroba na tela. Acho que é isso, pessoal. Sem, sem mais comentários. Vocês têm alguém que quer pontuar algo a mais? Mas da minha parte é isso. Show de bola, Rodrigo. Show de bola. Bastante coisa essa semana, bastante atualizações. E vamos para mais uma semana. Valeu, turma. Obrigadão. Até, Obrigada, turma. Boa semana. até semana que vem. Obrigado, pessoal. Até. Valeu.